Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo. Tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então vamos lá, o trecho de amanhã, volume 2, 14, 16 de abril de 1899. Jesus quer girar com a Luísa e faz ela ver como ele é tratado pelas almas. Estando no meu estado habitual, Jesus convidou-me a girar, para ver o que faziam as criaturas. Eu disse-lhe: eu adorava Jesus, esta manhã não tenho vontade de girar e ver as ofensas que te fazem. Vamos aqui os dois juntos. Mas Jesus insistia em que queria girar. Então, para agradá-lo, lhe disse: se queres então sair, vamos para dentro de alguma igreja, pois aí são poucas as ofensas que te fazem. E assim fomos dentro de uma igreja, mas também ali foi ofendido, e mais ainda que em outros lugares. Não porque nas igrejas se façam mais pecados que no mundo, senão porque são ofensas feitas por seus mais amados, por aqueles que deveriam, na verdade, colocar alma e corpo para defender a honra e a glória de Deus, por isso resultam mais dolorosas ao seu coração adorável. Então via almas devotas que, por simples bagatelas de nada, não se preparavam bem à comunhão. Sua mente, em vez de pensar em Jesus, pensava em suas pequenas perturbações, em tantas coisinhas de nada, mimimis, e esta era a sua preparação para a comunhão. Quanta pena davam estas almas a Jesus e quanta compaixão davam elas, porque davam tanta importância a essas palhinhas de nada. Há tantas ociosidades, em troca não se dignavam dirigir de verdade um olhar a Jesus. Então ele me disse: minha filha, quanto impedem estas almas que a minha graça se derrame nelas? Eu não me fixo nas minúcias, senão no amor com o qual se aproximam. E elas, ao contrário, mais se fixam nas palhas do que no amor. É mais, o amor destrói as palhas, mas como muitas palhas, não se aumenta nem um pouco o amor, mas bem o diminui. Mas o que é pior destas almas é que se perturbam muito, perdem muito tempo. Elas queriam estar com os confessores horas inteiras para dizer todas essas bagatelas, minúcias e palhas e mimimis, mas jamais elas põem a mão real à obra com uma boa e corajosa resolução para extirpar essas palhas. O que te dizer além disso? Ó minha filha, de certos sacerdotes destes tempos, pode-se dizer que atuam quase satanicamente, chegando a fazer-se ídolos das almas. Ah, sim, meu coração é mais trespassado pelos meus filhos, porque se os outros me ofendem, mais as partes do meu corpo, mas os meus ofendem as partes mais sensíveis e ternas, até no mais íntimo do meu coração. Quem pode dizer a amargura de Jesus? Ao dizer estas palavras, chorava amargamente. Eu fazia quanto mais podia compadecer-lhe e repará-lo, mas enquanto isso fazia, nos retiramos juntos no leito. Ai, Jesus, eu não sabia que era esse trecho, porque eu já tinha pensado nele hoje mais cedo, né? Interessante que eu até postei ele no grupo. Interessante. Uau, tô chocada. Mas como o senhor deseja falar dele, então vamos falar, né? Eu não pude falar antes porque eu estava no hospital, lá na hora que eu estava estudando lá um pouco. E no hospital é complicado porque a UTI é tudo coladinho, as camas umas das outras, e as pessoas ficam ouvindo o que a gente está falando. E minha mãe também hoje não parava quieta.
Tava muito agitada e não parava quieta de nenhum jeito. Só Deus na causa. Só Deus para me ajudar com a minha mãe, mas tá bom, o Senhor, né? Eu falei que eu tô disposta a sofrer qualquer coisa. Então, seja feita a tua vontade. Lá vamos nós sofrer, né? Para a glória de Deus. Claro que não é fácil, né? Qualquer sofrimento a gente quer desabafar o que aconteceu. Mas faz parte da vida é assim mesmo. Então vamos com fé e coragem. Jesus, 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 Jesus. Gente, é muito sério isso aqui. É muito triste. É a vontade humana, poderosíssima, né? E as pessoas se apegam a bagatela de nada, né? A primeira coisinha que elas prestam atenção, né? Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome... Como se isso matasse Jesus. Como se isso fosse dar um tiro na Santíssima Trindade e deixar elas esquartejadas. Mas é as bagatelas e palhinhas que muitas pessoas se entregam. Como nós, né, somos pessoas simples e pequenininhas e queremos que o Senhor, na sua misericórdia infinita, né, nos corrija quando estivermos teologicamente incorretos, claro que a gente faz o que tem que ser feito. Mas isso, né, Jesus deixou claro para mim que é uma bagatela de nada, né? E que o que ele mais deseja é o amor triplo mesmo. Então não tem problema nenhum falar em nome do Pai que me criou no Fiat da criação, em nome do Filho que me redimiu no Fiat da redenção, para deixar bem claro que tem 3 Fiats, que era essa a nossa intenção. Mas a verdade, quando eu peguei esse em nome do Pai, não foi, né, eu que inventei, foi no site da pessoa que me fez conhecer a divina vontade. E ela que rezou dessa forma, e então eu peguei e segui o que ela fez, né? E não vi maldade nisso, na simplicidade do meu coração, como o próprio padre Marcelo Rossi também não viu maldade nenhuma na música, né, que ele cantou por tanto tempo. Em nome do Pai, né? Lá, lá atrás, né? Ele não se importou com isso. Como que é o nome da música mesmo? Em nome do Pai. Nossa, eu já cantei tanto isso. Em nome do Filho. Como se desfizesse a Santíssima Trindade. Como se fosse instruir o coração de Deus. Ai, tadinho. Mas tudo bem, né? A gente não se importa com essas bagatelas de nada. Mas a gente se corrige. É preciso corrigir? Amém, glória a Deus, seja feita a vontade de Deus. Né? Por amor a Jesus, nós fazemos qualquer coisa para poder a divina vontade ser conhecida, amada e respeitada, mas isso é vontade humana no mais alto grau. Então, vocês prestem atenção, é vontade humana prestar atenção nessas coisas, mas não tem problema, tá? Estando no meu estado habitual, Jesus convidou-me a girar, tá errado aqui, mas eu peguei lá da tradução lá e veio isso, mas é girar, para ver o que faziam as criaturas. Ela falou que não queria ir, né? Mas ele queria insistir para ela e ela falou: então vamos na igreja. E na igreja, né, aconteceu que ela também viu muita ofensa contra Jesus e parece que tinha mais ofensas do que em outros lugares. E o que são essas ofensas? É justamente a falta de amor por Jesus e o apego às pessoas, né? Das pessoas que são devotas, querem comungar a Jesus, mas elas ficam presas, né, nas pequenas bagatelas de nada, que são os probleminhas internos que elas têm, nas pequenas perturbações que as impedem, né, de amar a Jesus. E é complexo, gente. Se eu for falar um exemplo disso, eu conheço uma pessoa que é assim, eu sempre falo dela, né? Ela se apega a uma briguinha com o marido dela, qualquer discussãozinha que ela tem com o marido dela, que é super justo correr atrás, né, brigar um pouquinho com ele, é super justo, né? Qualquer discussão, às vezes, numa situação familiar para corrigir, para poder trazer a paz, né? A mulher é pacificadora dentro da casa, mas para isso ela precisa, às vezes, ser um pouco forte nas palavras com o marido e tudo mais. E isso não é nada demais. É amor, né? Amor à ordem, amor a, né? É uma pessoa boa, mas ela não comunga de jeito nenhum. Ela não comunga, gente. E se deixar, todo final de semana, ela vai ter uma discussão com o marido dela. Todo final de semana, ela tem uma discussão. A gente tem discussões. O relacionamento é normal quando se tem discussões.
Se não tiver discussão, não tem relacionamento verdadeiro. É mentira o relacionamento. E aí a pessoa não consegue usar o cérebro para entender que Jesus não se mete nessas minúcias, que Jesus não tem nada a ver com essas briguinhas, né? Que ele não tem que pagar o pato por isso, né? E que ela não fez nada de errado, meu Deus do céu. Mas as pessoas não são, elas não têm luz, né, gente? Falta luz, é trevas, 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 24 horas, trevas. A vontade humana, gente, é treva, treva. A vontade humana se apega a minúcias humanas, sabe? E o que que são as maiores minúcias da vontade humana? O que que são os maiores mimimis da vontade humana? Gosto, gosto, paixões, vícios, é, olhar para o humano e ver defeito em alguma coisa que o humano fez. Gente, o humano, ele é pecador. O humano é miserável. O humano é limitado. O humano é normal ser limitado. Qualquer ser humano é normal, mas a gente quer corrigir os nossos irmãos. E a gente quer também se autocorrigir à força. E a gente mesmo, né, fica querendo se maltratar, né, querendo... E aí quando a gente fala, eu não mereço receber Jesus na Eucaristia, porque eu fiz isso, isso, isso. E às vezes é uma coisa do limite humano, de uma fraqueza natural. Mas a pessoa, ela tem gosto em dizer, em olhar para o espelho e falar, eu não fiz nada de errado. E só vou comungar se eu não fiz nada de errado. Se eu comungar, se eu fiz alguma coisa errada aos meus olhos, eu vou ir para o inferno. Porque Jesus disse que a gente não pode comungar a nossa própria condenação. E aí, por isso eu não posso receber Jesus, porque ele é santo, santo, santo. E eu não tenho dignidade, gente. Se a gente pensar desse jeito, a gente nunca nem poderia chegar perto da Igreja Católica. A gente não poderia ter chegado perto do batismo. A gente não poderia ter chegado perto de um padre. A gente nunca poderia chegar perto de uma igreja. A gente nunca poderia chegar perto de uma Bíblia. A gente nunca poderia chegar perto da Eucaristia. De uma cruz, nada. Gente, pelo amor de Deus, Jesus ele veio para nos salvar e não para nos condenar. E as pessoas não entendem isso. Então, assim, é assustador o que Jesus sofre nas igrejas. É o lugar que realmente as pessoas mais maltratam o coração dele porque não o conhecem. E não querem abrir o coração para nem se aproximar. Ele não tem nem a chance de se explicar para as pessoas. De tão longe que elas ficam, né? Por causa dessas enganações e por causa dessa auto-idolatria. Porque é uma auto-idolatria. Eu tenho que ser milimetricamente perfeito aos meus olhos. Para poder chegar um pouquinho que seja perto de Jesus, eu tenho que ser milimetricamente perfeito. Gente, acorda. Jesus, ele veio para os pecadores. Jesus, ele veio para poder ser a sua cura, meu amor. Jesus é o seu remédio. Se você não tomar esse remédio, você vai continuar longe dele, porque se depender de você se tornar perfeito, você nunca vai poder chegar perto de Jesus, meu amor. Né? Então, assim, a vontade humana é uma cegueira que tem uma cegueira doente. Doente, gente. Eu sofri tanto na igreja, porque eu ia para o grupo de oração e as pessoas falavam cada absurdo para mim que eu ficava chocada. E elas tinham acabado de receber. Assim, elas falavam mal de mim depois que eu tinha acabado de receber a comunhão. E eu estava em estado de graça. Eu saía da igreja e a pessoa falava ela falava assim, eu rezei por você. E Jesus falou que você isso, mais aquilo, mais isso, que você está fazendo isso de errado. Era um grupo de oração, a mulher do grupo de oração era desse jeito. Jesus, eu ficava chocada com aquilo. Eu falei assim, misericórdia. Como que a pessoa tem coragem de falar para Jesus? Eu tô com Jesus dentro de mim. Ela tá falando com Jesus, ela não tá falando comigo. Eu não sou perfeita, eu sei, mas eu estou com Jesus dentro de mim, que me aperfeiçoa por Ele, pelo amor dele em mim. E eu amo Ele e eu estou com Ele no meu coração. Ela não tem o mínimo respeito nem com isso, nem com a presença eucarística que está dentro de mim. Então,
Gente, as pessoas não têm nenhuma consideração com a presença eucarística. As pessoas não entendem que as pessoas que receberam Jesus são outro Jesus, porque Jesus está nelas. Elas são tabernáculos. Então, Jesus está nelas, tem que ter um respeito por elas. Mas não, as pessoas não têm respeito nenhum. São coisas assim que você fala assim, meu Deus do céu, que mundo é esse em que Jesus não é conhecido, não é entendido, não é entendido nem um pouco o que ele realmente é, o que ele realmente fez por nós, nada. Ninguém entende o que é aquela presença eucarística, ninguém entende o que está acontecendo ali na Santa Missa, ninguém entende. É assustador. E ainda batem no peito dando lições de moral e às vezes se achando melhor que os outros. É assustador o que acontece na igreja, é de doer, é de doer. Então a vontade humana, gente, é justamente essa coisa, sabe? De você se chatear por causa de coisa miserável que você não consegue ver além, você só vê aquele problema. Tem um problema. Então, em nome do Pai que me criou, em nome do Filho, tem um problema. Então, ali, aquele problema é uma entrave, é uma trave, é uma trave que eu tenho que arrancar do olho daquela pessoa. E enquanto eu não arrancar a trave do olho dela, eu não posso ouvir o resto do vídeo. Não tem nada que preste de uma pessoa que reza em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou. Não tem nada que preste nesse vídeo. Na hora que eu vi ela falando isso, na primeira vez que ela abriu a boca, ela é uma bicha, ela é uma besta, ela é uma burra quadrada. Então eu não devo ouvir o resto, porque com certeza o resto que ela falar vai ser igual ao começo. Uma mentira, uma heresia, uma falsidade, uma coisa, não sei o que a pessoa pensa. E ela trava naquilo ali. E eu amo Jesus por isso. Na hora que eu ouvi o que ela, né, a menina comentando, eu falei, glória a Deus nas alturas. O Senhor colocou uma armadilha logo na primeira frase que eu disse, para poder já jogar fora, espantar todo tipo de maluco que vinha, maluca que vinha, né, ouvir o meu vídeo e que parar na porta. Graças a Deus que o Senhor me protege desse jeito. Que amor, que proteção da pequenez da sua criatura. Como que o Senhor é maravilhoso. Gente, uma das coisas mais importantes que o livro do céu ensina é a intenção com que as pessoas fazem as coisas. A intenção. Entendeu? E as pessoas não percebem isso. Elas não olham a verdade, o além, o que está realmente no profundo do coração. A intenção. E tudo se perde. Aquilo que Jesus acabou de falar aqui, ele falou assim: o amor dessas pessoas diminui de tanto que elas ficam presas nessas coisas. Ah lá, ele fala: então vi almas devotas que por bagatelas de nada não se preparavam bem à comunhão. Sua mente, em vez de pensar em Jesus, pensava em suas pequenas perturbações, em tantas coisas de nada. E esta era a sua preparação? Quanta pena davam estas almas a Jesus e quanta compaixão davam elas, porque davam importância a tantas palhinhas, a tantas ociosidades, e em troca, ai meu pai, e em troca, perdi de novo aqui, e em troca, Jesus me ajuda, e em troca não se dignavam dirigir um olhar a Jesus. Já pensou? Elas nem olhavam para Jesus porque ele é santo. Eu sou uma merda. Ele é santo. Eu sou triste. Olha só o que eu fiz. Eu discuti com meu marido. Olha o que eu fiz. Eu rezei em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Filho. E eu fiquei sabendo que eu estou fazendo uma heresia. Ai, meu Deus. Eu nunca mais olho para o Senhor porque eu sou um monstro. Ai, eu sou um monstro, Jesus. Eu não posso rezar. Eu não posso me aproximar de Ti porque eu fiz uma coisa absurdamente antiteológica. Oh, meu Deus, me perdoa, Senhor Jesus. Por favor, gente. Gente, a gente tem que olhar profundamente, sabe? Imagina quantos vídeos que eu rezei. Quantos vídeos, mais de milhões, não sei quantos mil vídeos que tem nesse canal em que eu rezei em nome do Pai. Quantas vigílias que eu passei horas rezando e fiz essa oração. Quantos congressos eu rezei e fiquei transmitindo o dia inteiro sentada nessa cadeira por amor a Jesus. Quantas horas eu passei gastando a minha vista, né, lendo no computador os livros que eu li.
né? Gastando a minha voz, tossindo no microfone e tantas outras coisas. Quantas horas eu gastei de amor, de entrega, de dedicação. E o que que as pessoas olham? Uma bagatela de nada. Ninguém olha o amor, mas Jesus só olha o amor com que a pessoa faz as coisas, com a intenção pura. E eu presto atenção no amor. Eu presto atenção no amor. Eu me corrijo com prazer, porque tudo eu faço por amor a Jesus. Desde que eu tome consciência e alguém tenha caridade de me falar. A caridade não foi do rapazinho, a caridade foi da Cida, da moça que me mandou isso. A caridade foi dela, porque ela morreu para si mesma, que ela falou assim, eu não... Ai, meu Deus, se eu mandar isso aqui pra Aline, ela vai ficar brava, ela vai brigar comigo. Mas mesmo assim ela mandou. E aí eu achei lindo a atitude dela. E eu fiquei tão feliz porque Jesus me mostrou uma realidade por um amor, por uma entrega de uma pessoa que morreu para sua vontade humana, que se sacrificou por amor a Jesus, né? Se sacrificou porque ela estava com medo de mim. Como sempre, eu deixo as pessoas do começo, as meninas novas, com muito medo de mim, né? De chamar atenção. E ela passou por cima da sua vontade humana, do seu medo, do seu gosto. E é isso que Jesus deseja. Que as pessoas sejam assim, né? Corajosas, bondosas, para poder ter essa caridade de falar com o irmão, né? E ela me mandou com toda a coragem do mundo e fez, né, eu entender o amor dela fez eu entender o amor com que ela agiu, né, pela divina vontade, que morreu para si mesma para fazer um ato. Isso é morrer para a vontade humana. Você tem um medo e você morre, se sacrifica, se mortifica para a glória de Deus, para poder ganhar as coisas em Deus, para Deus, por Deus. Isso é grandioso e é isso que a gente tem que olhar, a vontade, a intenção pura da pessoa que está querendo realmente crescer, desenvolver, né? Graças a Deus, obrigado Jesus por esse amor tão grande que o Senhor põe nas pessoas, né? Essa coragem que o Senhor desperta nas pessoas, mesmo que elas estão no começo do começo do começo. Eu agradeço muito por isso, meu amor, meu rei. Então é muito lindo, né? Quanto impedem, olha que tristeza, quanto impedem essas almas que a minha graça derrame nelas. Eu não me fixo em essas porcaria de minúcias, né? Senão no amor com que elas se aproximam, o sacrifício de amor que elas fazem, em que elas matam tudo isso, né? E deixam essas coisas de lado, essas culpas que não são de Deus, que são tudo lixo, né? E vem até mim. Ah, Aline, mas se for um pecado mortal, se for... aí ela sabe que é um pecado mortal e ela não vai se aproximar porque ela não é besta. Ela vai confessar primeiro. Então as pessoas, gente, o pecado mortal é muito grave. E quando a pessoa cometeu um pecado mortal, ela sabe exatamente o que ela fez, tá? Se ela se aproxima e comunga mesmo assim, ela é louca. Ela não é católica e não tem amor por Jesus nem por si mesma, porque né, o Jesus, ele desperta a luz nessa pessoa para que ela não se aproxime, para protegê-la, né, de fazer isso. Eu creio de todo o meu coração nisso. E o pecado mortal é uma coisa que só é pecado mortal se a pessoa sabe exatamente o que ela fez. E só é pecado, qualquer pecado, essa pessoa sabe exatamente o que ela fez. E a pessoa, quando ela sabe exatamente que fez uma coisa errada, ela não tem coragem de se aproximar de Jesus. Ela vai no confessionário. Isso eu falo porque é real. Se essas pessoas ficam bravas por pouca coisa, elas não comungam por pouca coisa que nem é pecado, imagine pelo pecado. Aí que elas não vão mesmo, né? Nem na missa elas vão. Então é muito sério, gente. Então, ele fala que elas se fixam nas palhas mais do que no amor. E o amor né, ele destrói as palhas. E Jesus, né, ele vê o amor que aquela pessoa vai se aproximar dele. Aí você fala assim, então me fala desse amor, Aline, como que funciona esse amor por Jesus, que ultrapassa todas essas minúcias, que ultrapassa essas coisas. Então, o amor a Jesus é você saber quem é Jesus e o para que você está indo até ele. E o que ele representa naquela presença eucarística. O que ele vai fazer por você, o que ele faz por você. Isso é tão mais importante que qualquer outra coisa pequena é corroída, é destruída, tá? Pela gratidão que você sente. É essa gratidão que se torna amor e entrega, né? Entrega. E você vai se aproxima com todo amor dependente, desejando, necessitada desse remédio que é a Eucaristia. Então,
conhecendo. Se você não conhece, né, você vive em torno de si mesma, né, se você vive em torno de si mesma, da sua própria santidade, de se ver perfeita, se você não vê Jesus, mas só se vê fazendo um ato diante das pessoas, né, você se vê. Então, assim, é um pecado, esse pecado que a pessoa está cometendo, essa ofensa que é um pecado que a pessoa está cometendo contra Jesus, ela não vê Jesus. Ela se vê, gente, é claro, a pessoa só está se vendo, ela fica girando em torno do próprio umbigo. Só ela existe no centro da vida dela. Jesus é um coadjuvante. Jesus não é o centro. Ela é o centro. Por isso que é uma ofensa tão grave, porque ela é o centro. Ela precisa ser, né, o ponto de apoio dela mesma. Não é Jesus. Então, assim, Jesus, ele é tipo uma recompensa, vamos dizer assim, né? Quando ela se acha que ela, né, fez tudo certo. Mas a gente não é capaz de fazer. E isso é justamente assim, a própria ação divina que faz com que a pessoa perceba que ela não é. Porque o próprio Deus precisa deixar a pessoa ciente, né, da humildade que ela precisa ter, né, da pequenez que ela é, da fraqueza que ela é, da miséria que ela é. Mas ele não faz isso para ela se prender a isso e colocar isso no centro de tudo, né, na hora que é revelado para ela, né, alguma coisa sobre ela. Mas é sim justamente para poder ela se perdoar, para ela poder ver Jesus acima dela, né, e colocá-lo no centro e ela não ser colocada no centro. É um processo que Deus deseja que ela faça, mas como ela não é capaz de fazer, então Deus permite, né, que ela fique com as minúcias. Porque a gente tem que entender. Jesus fala uma coisa no Evangelho que eu achei muito interessante. Ele falou no Evangelho, acho que foi de ontem, sobre o Pai. Acho que foi de ontem. Ele fala assim: somente aqueles que o Pai escolher, somente aqueles que o Pai escolher, né? Então, essa frase, somente aqueles que o Pai, a quem o Pai revelar, né? Somente aqueles a quem o Pai revelar. Eu acho que, não sei se é o Evangelho de ontem, eu tô na dúvida, mas eu sei que tem uma frase que eu fiquei com ela. Somente aqueles que o Pai revelar. Foi de ontem mesmo. Que daí vários apóstolos, vários discípulos foram embora, né? E somente aqueles que o Pai revelar é que ficarão comigo, né? Que me seguirão. Então, é justamente isso. Eu fiquei conversando com Jesus sobre isso depois da missa, né? Somente aqueles a quem o Pai revelar. Então, tem ali uma realização do Pai, um trabalho do Pai, né? De trazer as luzes que Jesus rezou na vida íntima dele, né? Nas orações dos méritos das reparações que ele conseguiu, dos pedidos que ele rezou ao Pai, né? O Pai registrou lá, né? No diário dos méritos de Jesus lá. E aí é o Pai quem dá a luz para aquela pessoa, ou é o Pai que cega, que não deixa aquela pessoa ver porque conhece o coração da figura. E aí, né? Jesus, ele sofre pela obra do próprio Pai dele, né? Da justiça. Porque é a justiça de Deus que não permite que aquela pessoa tenha o amor, porque ela não merece o amor. A graça que ele está falando que ele derramaria nas almas é justamente os frutos dos seus méritos que ele rezou ao Pai e que elas não merecem. E que o Pai, com sua justiça, sabe disso e não permite que essas pessoas consigam se aproximar de Jesus e permite que elas fiquem perturbadas, né? Que o demônio aproxime delas e as perturbem com essas minúcias. E porque elas são assim, porque elas não conseguem. Jesus mostra para mim que é justamente isso, que o Pai conhece as pessoas, conhece as almas, que são assim, sem amor, nenhum amor, só vivem no egoísmo de si próprios, de se auto-idolatrar. O Pai conhece a intenção dos corações e Ele trabalha com a sua justiça, né? Não iluminando essas almas, porque é o Pai quem ilumina, né? Que é fruto das graças que são derramadas nas almas que amam Jesus.
Então, o próprio Pai, com sua justiça, fecha os olhos, fecha os véus, permite os demônios para que vão perturbar essas almas e elas não consigam. Aí você fala assim, então Jesus chora pelas ofensas que, na verdade, é o Pai que provoca nas almas. Não. O Pai gostaria de derramar as luzes nesses corações, pelas orações que Jesus fez. O Pai ama, gostaria muito de poder, né, agradar o seu Filho amado, né, de ter o fruto para o seu Filho amado das orações dele. Mas é a própria pessoa pecadora, é a própria pessoa egoísta, auto-idólatra, né, que se auto-idolatra, né? E aí piorou quando chega nos padres. Aí piorou mais ainda quando chega nos sacerdotes. E o que te dizer, além disso, dos meus sacerdotes, de certos sacerdotes destes tempos? Isso é gravíssimo. Pode-se dizer que atuam quase satanicamente. Gente, aí piorou mais ainda. Eles são mais auto-idólatras ainda, porque eles mesmos se colocam no lugar de Deus, como veículos, né? Deveriam ser veículos, canais, mas eles se colocam como canais entupidos. Se colocam na frente, em vez de apontar Jesus, eles se apontam a si mesmo. Eu sou o detentor do poder de te absolver dos pecados. Eu sou o detentor do poder de te dirigir, ó alma, e de falar para você o que pode e o que não pode. Eu sou o centro. Misericórdia. Eu sou Deus, porque eu tenho o poder que eu recebi no ministério. Então, oh, que dor, né? E ele fala isso dos fariseus, né? Falou isso dos fariseus esses dias, hoje e tal. Então, ele está falando esses dias dos fariseus, né? Assustador do que eles fazem. Que eles convertem as pessoas e elas se tornam demônios. Negócio assim que ele fala, que as conversões que eles conseguem, essas pessoas se tornam piores do que eles mesmos. Negócio assim, é outra parte do evangelho que eu fiquei chocada também. Falei, misericórdia, Jesus do céu, toma conta de nós. Quanto que esses padres também são a mesma coisa, né? Então, Jesus sofre muito. Eles são idólatras e são idólatras das almas, né? Assim, o meu coração é mais trespassado pelos meus filhos, porque se os outros me ofendem mais, ofendem as partes do meu corpo, mas os meus sacerdotes ofendem as partes do meu coração, os mais sensíveis e ternas, né? No íntimo do meu coração. Por quê, gente? Por que Jesus se sente tão machucado pelo sacerdote? Porque o sacerdote é aquele canal poderoso que é para levar, né, a alma para Jesus mais rapidamente, para ela poder ir lá comungar com feliz da vida, porque recebeu uma absolvição, foi bem orientada, foi bem preparada pelo padre. Ah, mas aí o padre não. Ele se colocou na frente, disse que, né, isso, aquilo, não sei o que ele falou para a pessoa, deixou a pessoa, né, o padre chega na pessoa, você não pode comungar. Você não pode comungar porque você não sei o que lá, ou então, ah, tudo bem, não tem problema. Esse pecado aí não é pecado. Ah, você se masturbou, ah, isso é normal, não tem problema não. Pode se aproximar de Jesus e a pessoa vai com pecado mortal. Porque o padre se coloca, né, como o detentor do poder de dizer se pode o que é pecado, o que não é pecado. E tem isso hoje em dia, né? Então tem vários tipos de padres aí, várias formas de atender as confissões. E aí a pessoa fica tão feliz com aquele padre, porque ela liberou o pecado dele de masturbação, e ele vai confessar sempre com aquele padre, né? Porque o padre vai sempre dar absolvição em cima, dizendo que não é pecado aquilo, e ele é viciado em masturbação, então ele vai sempre naquele mesmo padre, porque ele não vai querer ter coragem de falar com outro padre e o outro padre xingar ele. Então, aí esse padre fica sendo o ídolo dessa alma, né? O canal, e ela só quer confessar com esse padre, só esse padre que é o maravilhoso. É um exemplo de muitos outros que podem ser, né? Então, quem pode dizer a amargura de Jesus? Ao dizer essas palavras, chorava amargamente. E tem muita coisa que as meninas vão falar mais amanhã sobre isso, com certeza, amém? Estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia desse Deus infinito, poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, amém? Jesus, eu confio em vós, fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me o gole da vontade divina, minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Jesus quer girar com Luísa e falo ver como é tratado pelas almas.
Estando no meu estado habitual, Jesus convidou-me a virar para ver o que faziam as criaturas. Eu disse-lhe, meu adorável Jesus, esta manhã eu não tenho vontade de girar e ver as ofensas que te fazem. Vamos aqui os dois juntos, né? Vamos ficar nós dois aqui juntos, né? Mas Jesus insistia e que queria girar. Então, para agradá-lo, eu lhe disse, se queres sair, então vamos, mas vamos dentro de alguma igreja, pois aí são poucas as ofensas que te fazem. Então, ela esperava que não ia ver o que ela vai ver, né? Ela não esperava que na igreja ela fosse ver. Que lá, certamente por ser igreja, né, e as pessoas que estão lá para rezar, então, veria mais coisas boas do que tristes, né? Então, na igreja eu não esperava sentir isso, né, ter as amarguras de Jesus. Então, é interessante isso, porque eu também me surpreendia quando Jesus trazia amarguras e eu estava na igreja ou no grupo de oração, porque era um lugar que a gente estava rezando, né? O povo estava rezando, cantando, dançando. E na igreja ali, né? Todo mundo ali recolhido, né? E eu não esperava que ali Jesus fosse em mim sentir amarguras dentro da igreja. Eu não esperava. No começo me chocou também. Mas aí você sabe, né? Você tem os elementos do livro do céu e sabe que a Luísa viu isso. Que onde mais desabafava era sobre a igreja mesmo. E ele fala que a pena que mais doía nele é dos mais próximos. Como era a dor dele em relação aos discípulos. Qualquer discípulo que magoasse ele, a dor seria muito maior do que qualquer outra pessoa que não quisesse seguir Jesus. Entendeu? A dor era muito maior quando Jesus olhou para o lado, cadê? Todo mundo correu, né? E ele foi levado preso. Aquela dor é muito maior do que a dor dos próprios que estavam levando ele preso, né? Então, a pena dos mais fiéis dói mais, porque são os que tocam o coração dele, né? Então, aí quando você liga, né, as verdades do livro do céu, você não fica tão chocado. Porque você vê, não, Jesus já falou das coisas que ele vê na igreja que ele não gosta, né? Ele já falou das amarguras dele, já falou da realidade das almas, de quem se aproxima dele sem amor ou que é muito escrupulosa, né? Ele já disse sobre isso, então é normal você estar aqui e sentir isso aqui. E você tem que ficar com ele, não com você. E não ficar, não, 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 Jesus, sai pra lá, vamos falar de outra coisa. Vamos, Jesus, mudar de assunto e ficar nós dois aqui, um amando o outro. Mas você vai amar ele ouvindo os desabafos dele. Amar ele disposta, dócil, a encontrar as necessidades dele. E se naquele momento ele quer derramar amargura, é ali que ele quer você com ele, né? Então, assim fomos dentro de uma igreja. Mas também ali foi ofendido. E mais que em outros lugares. Então foi pior que outras experiências que ela teve de ver em outros lugares, ali na igreja. Foi pior. Não porque nas igrejas se façam mais pecados que no mundo, não é nesse sentido. Mas é por causa da responsabilidade, né? São pessoas que têm mais conhecimento. Então, senão porque são ofensas feitas por seus mais amados. Porque as pessoas que estão na igreja são mais privilegiadas de graças. São as pessoas que estão recebendo diretamente da mesa, entendeu? É igual o pai, um pai dentro de casa com os filhos, né? Os que estão de fora podem ofender, mas não estão na casa. Agora imagina os da casa ofendendo. A dor é muito maior porque é isso que você convive. Você não é assim? Você não sente mais pelas ofensas das pessoas mais próximas de você do que pelas de fora? Né? Não te dói mais? Se um filho te ofender, não te dói muito mais do que se o filho do vizinho te ofender, né? Então, por aqueles que deveriam colocar alma e corpo para defender a honra e a glória de Deus. Então, são os que mais deveriam se preocupar em não ofender Jesus. São os que mais tinham que valorizar o sagrado, valorizar a Eucaristia, valorizar o que estão recebendo, entendeu? Então, é uma ofensa muito maior para aqueles que não conhecem, que não comungam dessa fé, que não têm esse conhecimento, que não têm essa via direta de receber a Eucaristia, né, dos sacramentos.
Então, os mais ricos são os católicos, né? Os mais ricos são os que estão na igreja. Os mais ricos são os sacerdotes que receberam uma unção, né? Então, é muito sério. E se eles não vivem aquilo de corpo e de alma, meu Deus do céu. Se eles não dão a vida para defender isso, ao contrário, eles largam o sagrado para defender o mundo, para viver os interesses do mundo e joga fora, como o Esaú, deixando toda uma herança que não valorizava de Abraão, Isaac e Jacó, que tinha uma bênção proclamada em cima daquilo, uma ordem divina, uma bênção de Deus em cima da geração deles. Era para continuar um legado divino. Ele não viu isso, entendeu? Ele só viu como um aborrecimento que não queria ter, né? Uma responsabilidade que não queria ter. Não via como algo em direção a Deus, assim. Uma responsabilidade, um compromisso, né? De pôr a mão no cajado e continuar, passando de pai para filho, né? Então ele vendeu tudo muito fácil, né? Por um prato de lentilha, né? Vendeu tudo. Então, aí quantos também trocam o sagrado por um prato de lentilha, né? Pelas coisas do mundo, pelas outras coisas, ou pelas suas coisinhas, minúcias, né? E não fica com Deus, não tem aquele amor, aquele valorizar, não compreendem, nem tem aquele amor por Jesus Eucarístico, né? Não entendem o que estão recebendo, né? Não. Então, em tantas situações assim. Então, por isso resultam mais dolorosas a seu coração adorável. Essas penas. Então, vi almas devotas, ela viu almas devotas, pessoas que rezam, pessoas que fazem novena, pessoas que fazem jejum, que rezam o rosário, tá? É esse grupo de pessoas que ela viu, que por bagatelas, besteiras de nada, não se preparam bem à comunhão. Ou besteirinhas, né? Perdem aquele momento, não se preparam bem à comunhão. Por estupidez, por besteira. Sua mente, em vez de pensar em Jesus, ó, aí ele comunicando o que está na cabeça das pessoas, que as pessoas estão pensando. Sua mente, em vez de pensar em Jesus, pensava em suas pequenas perturbações. Então ela fica ali, mas ela fica pensando na briga que teve antes de ir para a missa, em casa. Elas ficam pensando no problema do trabalho que elas teve lá, no trabalho, né? Elas ficam olhando e prestando atenção. Não gostei do forro do altar. Ai, a missa foi antilitúrgica. Nem quero comungar nessa missa. Ai, a fulana de tal da acolhida me olhou com a cara tão feia hoje. Tantas coisinhas assim bobas que as pessoas ficam perturbadas, né, com essas coisinhas. Aí eu fiquei chateada com o irmão, então não vou comungar. Nossa, não, eu não tô bem hoje, não podia. Eu não posso comungar, eu não estou bem, né? Eu não sinto que a minha confissão, a minha última confissão valeu, né? O padre estava meio cochilando na hora que eu estava falando com ele. Então eu não tô me sentindo preparada, né? Não tô me sentindo bem. E às vezes são pequenas perturbaçõezinhas, detalhes de nada. Que ela ficou mais prestando atenção na cara do padre na hora que foi confessar do que nas palavras da absolvição, no significado do que ela está fazendo. Porque Jesus estava ali ouvindo ela através do sacerdote. E ela ficou mais presa nos defeitos do sacerdote do que no sacramento, do valor do sacramento. Que não é por causa do defeito dos sacerdotes que vai invalidar isso, né? Então ela fica preocupada com a homilia do padre, ela fica perturbada e achando que essa missa aqui é a missa nova, não vale de nada. Essa missa aqui, ai meu Deus, falou o nome do Papa Francisco, deixou embora, né? Eu queria estar na missa tridentina. Tantas coisas assim. A pessoa vive com a cabeça. Se ela não tiver na missa perfeita, se ela não tiver com a roupa perfeita, se ela não tiver com seus pensamentos perfeitos, se vier uma distração, vier uma situação, às vezes nem é culpa dela. Alguém passou na frente dela, né, com a roupa muito curta, né?
uma situação assim, mas aí ela na hora viu, assustou com aquilo, não. Aí ela já fica. Aí eu julguei. Nossa, eu tirei minha atenção de Jesus. Ai, meu Deus do céu. Em vez dela correr para voltar logo o pensamento para Jesus e ficar calma e ficar concentrada. Então fica desconcentrada com coisas idiotas. É o altar, é como a leitura foi feita, é quem cantou, é o padre, é a roupa do padre, é o cabelo do padre, né? Tantas coisinhas bobas, coisinhas lembrando das situações, né? Ficando chateada porque teve um conflito em casa antes de ir para a missa, entendeu? Aí elas se sentem culpadas, né? Por elas terem brigado, porque a pessoa na santidade, nessa visão, né, de santidade que a pessoa tem, a santidade é sempre ela ser linda, perfeita, não ficar brava com nada, não falar nada. Tiver uma discussão em casa e se ela ficou calada, ela sente que ela fez bem, ela foi humilde. Se ela falou, ela se sujou. Se ela teve que se meter numa sujeira antes de chegar ali na missa, porque acabou que teve um problemão para resolver em casa, uma sujeirada para resolver em casa. Aí, como ela encostou naquilo ali, ela já se sente suja com aquela realidade ali, porque ela precisou se envolver, ela precisou brigar com o filho, ela precisou chamar a atenção do esposo. Aí ela já se sente uma porcaria na igreja, porque ela sente assim que ela não brilhou, né? Ela queria ser uma santa, humilde, né? Entendeu? E ela não, naquela situação não se viu brilhando. E tem essa auto-idolatria, né? Que tá falando na meditação, né? Essa auto-idolatria da pessoa ficar se vendo. Ela tem que se ver perfeita, ela tem que se ver que tá limpinha. Ela não pode ver nenhum arranhãozinho nela, nenhuma poeira nela, nem nada que ela cause nela uma distração com ela mesma, né? Ela tem que estar impecável na igreja. E como ela se cobra muito de si mesma, porque quem é assim consigo mesma, de querer perfeição, é assim com os outros também. Quem é muito assim consigo é com os outros. Eu vivi muito isso. Então eu também olhava as pessoas assim, vendo um defeito na fala delas, eu já via trevas na pessoa todinha. E vendo detalhes da pessoa, eu já via trevas na pessoa toda. Já, para mim ela já era pura trevas, porque eu estava nas trevas. Entendeu? Então eu cobrava o que eu fazia comigo, a violência que eu fazia comigo mesma, eu fazia com as pessoas no meu coração, não de falar com elas e de fazer confusão, mas no meu coração eu ficava, né? Assim. Então, são essas coisas, e essas coisas é a pessoa que olha para a gotinha em vez de olhar para o mar, em vez de olhar para a graça, em vez de ficar com a palavra de Deus, né? E na divina vontade de Jesus é purificando a gente dessa visão, desse prestar atenção em si mesmo. Tem até um trecho do livro do céu que ele fala disso, entendeu? Então ele vai purificando a gente de ficar vendo só, tirar a gente dessa visão distorcida, que a gente vê só trevas, e começar a ver a ação dele, né? Ver além, sair desse negativo, porque eu era mais do negativo. Eu tinha inclinação mais para ver defeitos, né? De prestar atenção em defeitos. Então eu tive dificuldade para ver com os olhos de Deus. Até hoje é uma luta. Por causa que eu estava refletindo isso hoje, ouvindo a meditação. Quem já teve essa impureza tem mais dificuldade, né? De ver a luz de Deus. Quem já teve essa impureza. Porque a mesma autocobrança que eu tinha de mim, né? De ver muita coisa negativa em mim, eu tinha com as pessoas e com as realidades. Então era mais fácil para mim ter uma posição crítica a tudo do que positiva. E eu nem gostava de quem conversava positivo perto de mim. Entendeu? Porque eu achava que essa pessoa era progressista, né? Essa pessoa era da teologia da libertação, né? Porque eu gostava de estar com pessoas que eram assim também. E ficava um tempão em grupos católicos de devotos, falando mal do Papa, falando mal dos padres, o dia todo, né? Mas eu me sentia muito mal mesmo, sentia mesmo que tinha alguma coisa de errado, né? Então, assim, e aí quando você vem para a divina vontade, você descobre que as trevas estavam todas em você, né?
Você descobre assim como que a sua visão é enganadora, como que é distorcida as coisas, né? Como que é. E aí para curar disso é com muita purificação, né? É muita purificação mesmo, para não, para que aí você tem que começar a não confiar em si mesmo, né? Na sua visão das coisas, na sua interpretação, que a maldade está aí, na interpretação, né? Das coisas, que a vontade humana é assim, ela é doente, ela é problemática. E aí você tem dificuldade de ver a luz quando você é muito assim, entendeu? Dificuldade de ver a luz, porque às vezes assim, se igual chega no trecho, né? Eu acreditava, é a palavra de Jesus para mim. Mas e quando Jesus fala no irmão? A dificuldade era ver Jesus no outro, né? A dificuldade era ver Jesus nas circunstâncias, por já ver as circunstâncias de um jeito muito negativo. Então, aí é uma luta, é com o tempo, é estudando, é meditando, é compreendendo, é ouvindo Jesus, né? É tomando essa consciência do que Jesus fala, do que Deus fala do homem, do que Deus fala do que ele criou, né? Do que Deus deseja, né? Tomando consciência disso, que aí as coisas vão mudando, mas é uma visão, é muito doente, gente, a nossa mente sem a luz divina, a mente sem luz é muito doente, ela é muito problemática. Por isso que é cheio de transtornos hoje em dia, entendeu? Porque a vontade humana sem Jesus, né? Sem Jesus, sem o divino, é doente mesmo. E sujeita a tantas perturbações, ai, a gente não. Dá até mal-estar de falar, né? Mas às vezes é importante comentar para ajudar, né? Mas é ruim demais, esse assunto não é bom não. Porque às vezes a gente nem quer lembrar, mas é a realidade. É uma realidade muito difícil, porque é como assim, que a própria pessoa se fecha para Deus, não dá liberdade para Deus de usar dela, né? De mostrar as luzes para ela, porque ela só vê trevas, né? Aí eu fui aprendendo a ver luz, eu fui aprendendo a ver luz. E o que me ajudou foi sempre apoiar no grupo, né? Nas pessoas, que não são as pessoas, é Jesus, mas apoiar assim, no puro que Deus estava trazendo, aprender a ver o puro, né? Porque eu tinha muita dificuldade, eu sozinha ver isso, né? Até hoje eu peço a Jesus essa graça dessa intimidade com Ele, de às vezes conseguir ver algo sozinho que quer me mostrar um vídeo. E conseguir, assim, não olhar para trevas da pessoa. Porque às vezes, sabe o que é o problema? Uma coisa que eu estava pensando, e que atrapalha, é que Jesus, ele quer desabafar, claro. É claro que vai ter coisa que você vai ouvir e não vai gostar, porque é a dor dele, certo? Mas às vezes também ele quer te mostrar as luzes em cima daquela realidade. E se você ficar só se você prestar atenção só no que o humano traz, o humano da pessoa no vídeo, ela vai trazer a visão dela, o falar dela, o comentário dela. Então meu problema era esse. Olhar o comentário, ficar preso, porque eu ficava querendo uma perfeição da pessoa ali na live, no podcast, seja lá o que ela estava mostrando o vídeo. Ficar preso a querer ver a perfeição da pessoa e vendo algum comentário que eu não gostava, já me fechava pro vídeo. Mas Jesus queria mostrar alguma coisa ali, então eu não ficava com a luz, eu ficava na treva que a pessoa trouxe. E aí é cansativo demais, não é por aí que você tem que entrar, né? Você vê isso tudo, repara, mas você tem que ficar ouvindo Jesus junto e ficar prestando atenção no que ele vai te mostrar. Porque se você fica só no ligar alguma coisa que você não gostou, que a pessoa falou, às vezes tem um orvalho benéfico ali também. Tem uma luz que Jesus quer te trazer naquele vídeo. Tem uma realidade que quer te mostrar, mas você não vê, né? Por causa de ficar perturbado por causa do que a pessoa falou. Então eu tinha essa dificuldade. Então, quando eu falo meu apoio é ficar firme no que está passando no grupo, é que muitas vezes eu preferia reparar Jesus esperando os conteúdos que ele me mandava, os vídeos que ele mandava no grupo. Eu sentia assim, passou por alguém, por alguém que viu na divina vontade, eu também vou ver. Então eu ficava mais em cima disso. Por exemplo, se a Aline comentar o vídeo, e já vou entender o que Jesus está falando naquele vídeo. Então eu consigo ver com mais segurança.
E eu sozinha tinha essa dificuldade, mas Jesus pede para mim também ver as coisas. Aí eu fico, eu tenho ainda essa dificuldade, por causa dessa tendência que eu sempre tive de procurar perfeição nas pessoas, procurar perfeição no comentário das pessoas, coisa que eu não tenho. E eu ficava tão preso a isso que não conseguia pegar a luz, né, de Jesus. E Jesus pede para mim, entendeu? Então, assim, às vezes para mim é mais fácil sentir amargura, mas não é só sentir amargura, tem uma luz que ele quer trazer ali. Só que eu ficava nessa dificuldade de perceber isso, por estar acostumada a interpretar tudo negativamente, entendeu? Então, é um processo de mudança que ele vai fazendo dentro de nós, mas não é de um dia para o outro, com o tempo, né? Com uma constância, né? Então, mesmo assim, eu vejo que ele pede para ver, mas para mim ficar em cima do que ele já traz para a gente no grupo, os vídeos que ele traz para reparar, fica mais fácil, ou então enviar para alguém para ver que essa pessoa tira algum elemento ali também que possa ajudar, para mim não ficar, porque eu falo para Jesus, eu quero ver com seus olhos esse vídeo, né? Se eu ver com os meus olhos, eu vou ficar presa a detalhes bobos, minúcias, do que a pessoa está falando, e não prestar atenção na luz. Não sei se eu me fiz entender, mas eu estava refletindo isso hoje, ouvindo os vídeos sobre esse negócio que Jesus está falando de não prestar atenção nas palhas, né? Entendeu? E então foi assim que mas foi vendo, foi aprendendo a ver as coisas aqui no grupo. Se eu fosse fazer isso sozinha, já era, entendeu? Sem uma formação, sem o direcionamento de como reparar Jesus vendo um vídeo, eu ia fazer tudo errado, entendeu? Porque mesmo quando eu vi uma coisa que eu vi errado, depois tinha um comentário de luz em cima daquilo, aí eu mudava meu pensamento na hora, instantâneo, para ficar com a luz. Eu sempre fiz isso. Não quero essas trevas. Jesus conta uma coisa, agora eu penso igualzinho. Jesus, eu penso igualzinho o Senhor, acabou. Entendeu? Assim, entendeu? Ontem, quando eu fiquei muito brava com um comentário, eu acho que o seminarista, né? Falando sobre o não poder dizer em nome do Pai que me criou, em nome do Filho, né? Pô, e que me resgatou como se tivesse dividindo a Santíssima Trindade, tivesse fazendo a heresia, né? Eu fiquei muito chateada. Eu falei, nada a ver isso aí, né? Eu falei, nossa, que loucura, tal. Entendeu? Mas aí Jesus orienta. Mesmo assim, vamos obedecer, vamos ser simples e obedecer. E se ele nos permitir essa correção, se Jesus nos manda essa pessoa para nos corrigir, a gente aceita. Aí na hora eu fico em paz, entendeu? Porque se ficar só na nosso pensamento, a gente fica nervoso às vezes. Não vê as coisas assim. Mas ao mesmo tempo, Jesus também deixou claro, como ele falou hoje na meditação. Ele deixou claro uma coisa, né? Ele deixou claro que é umas minúcias que a pessoa está prestando atenção. E que são aqueles que chegam, estão diante de uma santidade enorme, de uma graça enorme, mas ficam sem entrar. Porque são pessoas assim que prestam atenção até no detalhe que está na porta. E que não gostou. Não gostei desse tapete aqui, que foi colocado. Esse tapete é meio herético. Esquisito. Não gostei do estilo dessa porta desse palácio. Não gostei. Eu não gostei de quem estava na recepção desse palácio. Não gostei da placa que estava escrito na placa, né? Aí a pessoa, essas pessoas assim, ele já não deixa. Porque a intenção com que elas se aproximam, entendeu? Infelizmente, já são pessoas que elas se aproximam da verdade de Deus, não querendo a verdade de Deus. Mas os papa heresia, né? Já vem procurar defeito, que é o que eu também fazia, né? Não tanto quando era Jesus, sabia que é coisa de Jesus, mas coisas das pessoas. Mas é uma maldade, uma malícia que tem no coração dessas pessoas, entendeu? E elas, assim, a intenção delas, elas estão, não, nós somos zelosos, né? Nós somos, mas é uma virtude misturada com coisas, com essas minúcias, com essas bagatelas aqui, com vícios, com paixões, entendeu?
Então, é uma virtude na capa, mas na verdade está revestida de coisas que Jesus não queria que a pessoa ficasse nisso, entendeu? Então, assim, essa crítica fecha o coração para Deus, essa crítica excessiva fecha o coração para a verdade. E elas ficam sem a luz, elas não veem, elas ficam cegas. O próprio Deus é que permite, é Ele mesmo que fala, né? Ele que dá a luz para quem Ele quer, escolheu, e também cega. A luz tem dois poderes, né? Ou ela te clareia a visão, ou ela te cega, dependendo da pessoa que se aproxima. Então elas ficam cegas, né? Elas ficam cegas. Então elas realmente vê esses detalhes para não, até para não pecar e não vir para falar, porque se já olha um detalhe desse, imagina o que falaria de tantas outras coisas, entendeu? Então quando ele vê que a pessoa não tem uma disposição, não tem uma humildade, que ela valoriza muito as minúcias dela, valoriza muito a forma dela de observar, ela se acha muito inteligente. Ai, comigo heresia nenhuma passa, que eu observo palavra por palavra que a pessoa está falando. Então, elas se acham muito inteligentes, assim, entendeu? Aí Jesus, ele tem que ser humilde, dócil, aberto, né? Para ouvir e absorver aquilo que Jesus está falando. Tem que ser pessoas, assim, simples, sabe? Simples, entendeu? Então, às vezes, essas pessoas não abrem mão dessas perturbações na cabeça dela. Perturba ela, uma palavra diferente perturba ela. Um detalhezinho que ela nunca viu perturba ela, entendeu? E elas se acham grandes, né? Porque pra você pensar, aí eu vou rezar essa oração em nome do Pai que me criou, do Filho em nome do Filho que me resgatou. Se eu pensar e rezar isso, eu vou ofender a Trindade. Nossa, você tem que se sentir muito poderoso para pensar uma coisa dessa. Você tem que se sentir o detonador, né? Sei lá. Uai, nossa, como eu sou poderosa, eu posso destruir a Trindade, eu posso separar a Trindade. Nossa, como eu sou poderosa, nossa, que é isso, hein? Uma criaturinha minúscula como eu, sou capaz de ir lá e desmembrar a Trindade com a minha fala? Como eu sou poderosa, hein? Então é um certo poder, é uma soberba, é um sentimento de poder, de achar que controla tudo, de achar que está no controle de tudo. Então, então, voltando ao exemplo anterior, a pessoa vai para a igreja e sente que teve uma briga com alguém, teve uma situação em casa. Aí então a pessoa acha assim, que ela que moveu aquilo, né? Que ela que destruiu tudo. Nossa, já era minha comunhão, eu acabei com a minha possibilidade de comungar hoje, porque lá em casa teve uma discussão. E eu provoquei isso, eu não devia ter falado nada, eu. Então é ela que está no controle, ela sente que ela está no controle de dizer, posso comungar, não posso comungar, estou limpa. É uma visão de querer ter controle, entendeu? É uma visão de querer ter controle das coisas. Então, se eu não olhar e não ter garantias de que eu estou bonita, não comungo. Isso é terrível. Terrível, porque nunca Jesus vai deixar a gente se ver perfeito, nunca, nunca, nunca. Até para o homem não se soberbecer, porque ele é um nada. A gente é pequeno. Então são pessoas que não aceitam a própria pequenez, entendeu? Elas não aceitam a própria pequenez, entendeu? Elas acham que elas têm que chegar grande diante de Jesus Eucarístico. Não é ele que tem que ser grande, não. É elas que têm que ser grande na frente dele, para aí ele querer vir, porque Jesus é muito vaidoso, né? Só na grandeza, né? Ele está interessado na grandeza, né? É o rei, né? Eu tenho que ser linda na frente dele. Mas linda com as próprias forças, linda com o próprio pensamento. E não é bonito. Entendeu? Ele se agrada muito mais da pequenez de quem é nada, né? De quem chega lá um nada, pequeno, e reconhece, não é em mim, não sou eu, é você. Se trata de você. Entendeu? E Ele é a grandeza em nós. Ele é a perfeição em nós. Ele é a força em nós. Ele é a graça. Entendeu? Mas a pessoa acha que não. Eu tenho que levar as minhas joias para o rei. Eu tenho que chegar lá adornada. Eu adornada para o meu rei. Eu cheia de pulseiras e anéis de brilhante para o meu rei.
entendeu? Com a minha própria riqueza. E nele, isso é tudo bagatela, não presta para ele. Essas coisas que a gente leva. É melhor a gente chegar vazio. Ele ser a riqueza para nós. Ele é o enfeite. Com ele você não precisa de mais nada. Entendeu? Então é muito sério. Quanta pena dava essas almas a Jesus e quanta compaixão davam elas. Porque dava importância a tantas palhinhas, a tantas ociosidades. E em troca não se dignavam dirigir um olhar a Jesus. Porque a pessoa ficava o tempo todo, né? Tá na igreja, mas tá olhando a fulana. Ai, fulana rezou errado. Nossa Senhora. Tá olhando o altar. Nossa, a ministra não sabe nem arrumar os trem lá. Nossa Senhora. Tá olhando para um lado, pro outro, pro outro, pro outro, pro outro. Tá olhando uma coisa, uma outra, uma outra. Tá olhando o padre, a postura do padre, o gesto do padre, o que o padre falou, o que o padre depois fez. E não sei o que, não sei o que, não sei o que. E tá com seus próprios pensamentos, né? E quando vê, perde tudo. Perde tudo. Então é assustador, não vale a pena, não presta. Entendeu? Então, isso ofende Jesus. Entendeu? Isso não é pôr Jesus no centro. Entendeu? Isso não é valorizar o que ele fez. Isso não é amar Jesus. Ah, não, mas se eu prestar atenção em cada falha minha, isso mostra que eu amo muito. Não, isso mostra que você ama muito a si mesmo. Não Jesus. Não Jesus. Entendeu? Você ama o seu jeito de estar lá, na presença de Jesus. Você ama a veste que você leva. Você ama a sua postura de piedade. Você ama o seu jeitinho de ser para Jesus. Mas você não está interessado em Jesus. Entendeu? Você não está. Olha lá Jesus na cruz, lá, como é que ele está. Olha lá como Jesus está na cruz. Entendeu? Você não quer ter essa aparência. Você não quer. Você não quer ter uma cruz. Você não quer ver em você um arranhão, né? Você não quer ver um ferimento, nada. Você quer glória. Você quer glória, né? Então, é complicado. É complicado. Aí Jesus fica ofendido. Jesus fica sendo rejeitado. Entendeu? Jesus dá importância para tantas coisas e Jesus fica sem receber um eu te amo seu, um olhar seu. E Jesus fala que a pessoa que deixa de comungar, ele põe escrúpulo num pecado mortal, a pessoa sabe que não deve. Mas a pessoa que deixa de comungar por besteiras, ele é uma rejeição tão grande a ele, tão grande, é uma ofensa tão grande a ele. É um sacrilégio, é a idolatria do eu, entendeu? A idolatria do eu. É uma rejeição gigantesca. Não se pode fazer isso. Não se pode fazer isso com Jesus. Entendeu? Ah, o Pedro lá com as graças dele. Não me lave meus pés. Não, de jeito nenhum. Não. Se eu não lavar seus pés, não terás parte comigo. Então, nós temos que ser humildes. A humildade é essa verdade. A humildade não é você se ver perfeitinho e mostrar isso externamente. Entendeu? Amém? Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, e vem sua divina vontade em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações
por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 27/8 é do volume 2, trecho 14. Jesus quer girar com a Luísa e falo ver como é tratado pelas almas. Estando no meu estado habitual, Jesus convidou-me a girar para ver o que faziam as criaturas. Eu disse-lhe, meu adorável Jesus, esta manhã não tenho vontades de girar e ver as ofensas que te fazem. Vamos aqui os dois juntos. Mas Jesus insistia em que queria girar. Então, para agradá-lo, lhe disse, se queres sair, vamos. Mas vamos dentro de uma igreja, pois aí são poucas as ofensas que fazem. Oh, meu Deus, infelizmente, né, é totalmente contrário, né? As ofensas são maiores. É como a Aline falou, não é nem porque elas estão pecando, mas tem muitos pecados, assim, né? Com relação a pecado, mas essa questão aqui que ofende ainda mais, né, os que estão dentro da igreja, porque são filhos, né? Eles estão na igreja, conhecem a Deus, né? Estão ali mais próximos de Deus e fere o coração dele. Ele se sente muito mais ofendido, né, pelos que estão dentro da igreja por ser filho, por estar próximo dele do que está fora, de quem não conhece a ele, quem está distante dele, né? A gente sente mais ferido, ofendido, sofre muito quando um próximo nosso, da nossa família, né, nos maltrata, nos trai, né, e faz coisas que a gente não esperava. E meu Deus, é uma dor muito grande pra gente, né, quando um parente nosso, uma pessoa da nossa família nos fere, né, faz algo que nos machuca. É uma dor muito grande. Então, se a gente sofre tanto, imagine Deus. Então é a mesma coisa, né? E aí é uma coisa que a gente ficar atento, né? Logo aqui de início, é justamente isso, essa questão, porque todo trecho é falando sobre escrúpulos, né? Pessoas muito escrupulosas, né? E aí, às vezes, a gente deixa de reparar a Deus, né? De se unir a Deus, de amar a Deus por coisas muito pequenas. E que elas fazem, meu Deus, um escarnel, assim, uma coisa que parece que é uma coisa, mas que Deus nem olha para isso, né? O que Deus quer, o que Deus olha é o que está dentro da nossa alma, a intenção, a intenção com que a gente vai comungar, a intenção com que a gente está indo para a missa, a intenção que a gente está indo confessar, né? O que Jesus mais olha é a intenção, ele não vai ver a obra, ele não vai ficar reparando no exterior de como é feito, né? E aqui de início, né, a gente tem que ficar atento para não fazer, tomar uma atitude assim, de a gente deixar de reparar a Jesus por causa de escrúpulos. Porque aqui no início, aqui, né, Jesus está querendo desabafar,
fazer ela girar, mostrar para ela as ofensas que ele está sofrendo, porque está machucando. Ele quer alívio, ele quer um descanso. Então, quando Jesus vem desabafar, é porque ele quer alívio. Ele quer compartilhar a dor porque ele está sofrendo, ele quer desabafar. Ele quer um descanso, um alívio, uma reparação. E aí, às vezes, a pessoa, né, um exemplo assim na prática, chega um vídeo, né, Jesus nos envia um vídeo, chega um vídeo até nós, uma notícia, algo que está acontecendo, né, principalmente que Jesus está trazendo muito, né, sobre as famílias, sobre casamento, né, e aí chega até a gente, e aí a gente não quer ver, ai, não vou ver se não vou aguentar ver uma coisa dessa. Ou então, de repente chega um vídeo, né, uma notícia de abuso infantil. E aí é pesado, né? E a gente fica assim, ai, não vou aguentar, eu não quero ver. Eu não quero ver. Mas Jesus está enviando aquilo. Está enviando aquilo para. Porque ele está sofrendo. Ele quer compartilhar a dor, ele quer desabafar, ele quer reparação. E aí a pessoa não faz, eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar ver isso. Então quer dizer que Deus merece sofrer, passar por toda essa dor, né? Porque por escrúpulos nós, porque a gente não vai aguentar. E Deus merece. Quer dizer que a gente não quer passar, mas Deus pode passar por dor, né? E sofrimento, né? Então, assim, é ficar atento quanto a isso, né? Por mais pesado que seja as coisas que Deus quer comunicar, mas a gente tem que esquecer de si, mas por amor a Ele, né? Fazer, né? Ir lá e fazer esse ato, olhar, ver e prestar atenção que Jesus quer comunicar através daquele vídeo, né? Pra gente reparar, pra gente dar um descanso. Ele quer compartilhar a sua dor para ele poder dar um alívio para ele, né? Porque tá demais, né? A dor da ofensa. E assim, fomos dentro de uma igreja. Então ela achando que ela não ia sentir tanta dor assim indo para dentro da igreja, né? Mas foi totalmente contrário, né? Ela querendo escapar da dor, de sofrer ali, de sentir dor, né? De ver Jesus ofendido, mas, né? Foi contrário, né? Parece que, vamos dizer assim, foi pior. Mas também ali foi ofendido. E mais que em outros lugares. Então, assim, exteriormente parece que Deus não é ofendido. Então, por isso até que a intenção dela, não quero ir para a igreja, porque ali Jesus é amado dentro das igrejas, né? Porque se a gente vai a gente vai nas igrejas, se a gente olhar exteriormente, meu Deus, Jesus está sendo muito honrado, louvado, adorado, glorificado. Pelos atos exteriores das pessoas, a gente se engana, né? Quanto se engana, né? Quando se olha os atos exteriores das pessoas dentro da igreja, se engana, né? Se engana demais, mas Deus está vendo o interior, né? Não porque nas igrejas se façam mais pecados que no mundo, senão porque são ofensas feitas por seus mais amados, tá vendo? Porque são os mais próximos, estão ali dentro da igreja, conhecem a Deus, pelo menos, né, para conhecer, né? Muitos acham que conhecem, mas não conhecem, mas é para conhecer. São filhos, estão próximos de Deus, estão dentro da Santa Igreja, né? Então, por isso que ele é mais ofendido da igreja, né? Porque são ofensas feitas por almas que ele ama, próximo dele, por aqueles que deveriam colocar a alma e corpo para defender, verdade? Por conhecer, deveriam dar tudo por conhecer a Deus, deveria dar a alma para defender a Deus, para honrar, para glorificar a Ele. Por isso resultam mais dolorosas a seu coração adorável. Então vi as almas devotas que, por bagatelas de nada, não se preparavam bem à comunhão. Sua mente, em vez de pensar em Jesus, pensava em suas pequenas perturbações. Né? Quantos, né, estão lá e tá pensando nos problemas de casa, tá pensando na briga que teve com o marido, né? Nos problemas que tá tendo com o filho, nos problemas financeiros. Então tá ali, né? A fumaça que Jesus fala, né? Tá cheio de fumaça, enchendo a cabeça de pensamentos e tá ali distraída com suas coisas.
Aí tá ali na missa, não tá prestando atenção, não sabe nem qual foi o evangelho que foi lido. Não sabe nem se perguntar, como o padre, o pároco aqui da paróquia, ele falou uma vez, se eu ficar ali na porta quando terminar a missa e perguntar qual foi o evangelho de hoje, ninguém vai saber responder. Porque as pessoas não prestam atenção, estão totalmente distraídas, não estão ali por Deus, né? Estão ali de corpo presente, mas a alma ali não tá vagando, né? Nos seus pensamentos, nas suas coisas, no que tem o que fazer, nos problemas, né? E tá ali totalmente distraída, cheia de perturbações, né? Em tantas coisas de nada. E realmente é coisa de nada, boba, boba, coisa boba. E esta era a sua preparação. Quanta pena davam estas almas a Jesus, e quanta compaixão davam elas, porque davam importância a tantas palhinhas, a tantas ociosidades, em troca não se dignavam dirigir um olhar a Jesus. Meu Deus do céu. Então ele me disse: minha filha, quanto impedem estas almas que minha graça se derrame nelas? Eu não me fixo nas minúcias, tá vendo? Nas minúcias, nas coisas pequenas, em atos, né? E eu me lembrei do que eu até partilhei isso ontem na minha partilha. É que Jesus veio me mostrar um vídeo justamente dessas palhinhas, dessas bagatelas, coisa boba, que a pessoa dá tanta importância e valor, né? Eu até partilhei ontem que um seminário na Argentina, o estopim, um motivo assim principal, foi porque os seminaristas não aceitavam comungar na mão. Então, eles não comungavam. Eles deixavam de comungar, porque a comunhão era na mão. Eles queriam comungar na boca, né, de joelhos, na boca. Mas aí a gente sabe que tem alguns padres, bispos, que não dão. Se a gente se ajoelhar, né, eles não querem dar, eles mandam a gente se levantar, né? Alguns, mas tem uns que não dá, né? E aí, se não for assim, eles não comungavam. Eles davam as costas para Jesus e não comungavam. Então, assim, você sabe que coisas pequenas são palhas. Jesus não vai estar olhando para isso, né? Para o ato exterior. É claro que é importante, né? Ali ter respeito para com Deus, né? Ali toda uma postura de respeito, porque é o nosso Deus, né? Uma postura de adoração. Mas Jesus vai olhar o interior, né? O seu interior, a nossa alma tem que estar em postura ali de adoração a Deus, de honra, né? Louvando a Deus a nossa alma, né? É isso que ele vai olhar, a intenção. Ele vai estar olhando dentro do nosso interior, não vai estar olhando a posição de que a gente vai estar, né? É claro que tem que ter, né? Mas só que não é assim, é algo, né? Que Jesus é comum, Jesus assim vai dar tanto valor assim, algo assim que, né? Vai dar mais valor a isso do que o interior da alma, o desejo da alma de receber, o amor com que ela está indo receber. Então é a intenção da alma. E eles ficam presos a essas palhinhas, né? Então, imagine só um seminário abrir, fechar, né? Porque os seminaristas não não estavam aceitando comungar, né? Com a comunhão na mão. Então, esse seminário acabou fechando, né? Então, quantos e quantos deixam de comungar por isso? Isso é um exemplo, né? De tantos e tantos exemplos que se tem, né? Mas esse é um dos exemplos. Que se não for comungar na mão, dá as costas para ver. Quantos vídeos chegam, quantos vídeos eu vi, né? Jesus me mostrou ontem lá desse Dom Bosco. Quantos vídeos eu já vi que as pessoas dão na hora. Isso é amor por Deus? Então, por isso que ele se sente tão ofendido. Tão ofendido porque as pessoas dão muito valor a esses escrúpulos. A coisa de nada. E esquece de Deus completamente. Estou muito mais preocupada em posição, em mostrar piedade, em postura. Tem que mostrar. Eu tenho que mostrar que eu estou sendo santa. Eu tenho que mostrar que eu estou sendo piedosa.
Eu tenho que externar isso, porque senão, entendeu? Não tá, não tem valor ali, não vai funcionar. E não é, as pessoas esquecem totalmente do interior da alma, totalmente. Para elas a santidade tem que ser externada. Se ela não externar, se ela não. É incrível que eu até escutei, eu estava escutando ontem, o Evangelho me foi revelado e tem um capítulo que Jesus estava falando exatamente disso, né? É, eu acho que é a parte do Sermão da Montanha do Evangelho que me foi revelado, eu acho que é. Que ele faz justamente isso, dessas coisas, desses escrúpulos, da pessoa querer mostrar que está rezando. Ele deu até esse exemplo no meio do templo, lá fazendo, nossa, gestos e mostrando que está ali em oração, que rezou. Que as pessoas vejam que ela está rezando, está ali em piedade, em oração. Eu não lembro todas as palavras que Jesus falou, mas ele falou exatamente disso, das posturas. O tanto que a pessoa valoriza a postura, o ato exterior, mas ele fala justamente isso da intenção, que ele não está se importando com esses atos exteriores, não é isso que vai contar para ele, ele vai contar mais é a alma, a postura da alma, a intenção da alma, ela está fazendo o quê? Né? Aquele ato de piedade que ela está fazendo, externando aquilo, é por amor a Deus? É aquele ato de piedade que está sendo externado, está sendo natural ou é forçado? Para mostrar ali ó, que ela está rezando, eu estou fazendo minhas orações. Eu estou aqui rezando o meu terço, né? Eu estou aqui adorando a Deus. Ó, olha só, estou aqui comungando a Deus. Estou aqui, né, sendo piedosa para com Deus. Mas e a alma? Como é que tá? Como é que tá? Aí tá ali comungando na boca, de joelhos, mas a alma tá toda cheia de nuvens, de perturbações, né? Porque a intenção que ela tá fazendo é isso que é para mostrar que é piedosa, para mostrar a santidade, para que as pessoas vejam que ela está sendo santa. Então é muito triste, né? É de dar dó mesmo. É de dar dó de ver de como as pessoas, é, né, dão tanto valor a coisas tão pequenas, bobas, que Deus nem se importa, assim, sabe? E até tem um casal, né, que canta junto com a gente lá, que eu já vi eles deixarem de comungar porque eles discutiram lá na hora, né? Ali no início da missa, às vezes eles dão uma brigada, assim, uma discussãozinha, ficam chateados com o outro e eles não comungam, né? Até uma vez ela falou, não vou comungar não, porque será, eu acabei de, né, briguei, não tô bem, tô aqui com raiva, né? Chateada com meu esposo e não tenho coragem de comungar. E eles não comungavam, porque eles tinham brigado ali, discutindo, uma discussãozinha ali, e eles deixavam de comungar por isso. Você tá vendo que é tanta coisa palha, é palha, né? É muita coisa boba. Mas que coisas bobas que as pessoas dão muito valor. Muito valor. Há tantas ociosidades e em troca não se dignavam dirigir um olhar a Jesus. E é isso mesmo. É desse jeito mesmo. Nem se importam com Jesus. Nem param para pensar, né? Em como Jesus vai ficar. Porque o que Deus mais quer é se unir conosco, né? É estar conosco, é nos agraciar, é nos derramar as suas graças, as suas bênçãos, se comunicar, se unir. E aí a pessoa vai dar as costas. Dá as costas porque é na mão. E aí Jesus fica ali. E a pessoa não tá nem aí. Nem passa pela cabeça que é Deus. Ela acha que tá fazendo por Deus. Mas lá no fundo não é por Deus. É por orgulho. Ah, não vai me dar na boca? Então, o orgulho ferido das costas. Das costas. Por orgulho. Por soberba. Então ele me disse: Minha filha, quanto impedem estas almas que minha graça se derrame nelas, tá vendo? Ele quer derramar as graças, mas aí a pessoa dá as costas para ele e ele fica ali, né? E aí ele sofre, ele sente dor porque
A alma não está ali querendo amar a ele, não está ali para se unir a ele por amor a ele. Mas quem sai mais perdendo é a alma. Perde graça, perde a graça, perde a bênção, perde de estar ali com Deus, né? Dessa união com Ele, se unir a Ele. Então quem perde é a própria alma. E Deus só quer derramar a graça, e quem perde é ela. Eu não me fixo, tá vendo? Nas minúcias, senão no amor com o qual se aproximam, tá vendo? Ele vai olhar o amor, a intenção. Não é posição, não é postura. E elas, ao contrário, mais se fixam na palhas que no amor. Tá vendo? Então ela acha que o amor tem que ser externado, tem que ser exteriorizado para as pessoas têm que ver, né? Ela tem que ter uma confirmação de que ela está sendo santa. Então por isso que ela tem que exteriorizar, porque ela precisa ter uma confirmação. Para ela, amor está sendo isso. Né? Então elas se fixam nessas coisas exteriores, na roupa, né? Na postura, em demonstrar que está rezando, que está adorando, vai para a igreja todo santo dia, tô aqui todo santo dia na igreja. Mas e aí como é que ela tá? Com que intenção ela tá indo lá? E como é que ela tá, né? A vida dela prática ali com a família, né? Ela tá externando, né? O que ela vive dentro da igreja, ela vive o que ela escuta, né? A palavra de Deus, ela pratica? Não pratica. Ela ama a Deus, né? Cumprindo com seu ofício. Então, né? Ela se fixa nessas palhas, em demonstrar. Então, o retorno para ela, se ela tem no retorno, ela vai saber, né? O termômetro do amor para elas é o retorno exterior. O termômetro do amor é externar, né? É mais, o amor destrói as palhas, mas com muitas palhas não se aumenta nem um pouco o amor. Então, essas nuvens, né? Até Jesus fala disso, né, no volume 1, no, no trecho 5, né? Que ele fala, se você não deixar esses pensamentos de criaturas, né? Que tudo isso são, ele fala, nebulosidade, uma coisa assim, né? Que ele fala que são coisas que escurece os pensamentos, enche os pensamentos de coisas inúteis. A pessoa vai se enchendo de palhas, de coisas inúteis, né? E tudo isso, ela deixa débil a graça de Deus. Deixa débil, não porque Deus, né, ali perdeu, a graça de Deus é fraca. Não é isso. Mas ela deixa débil a graça de Deus porque ela está colocando ali coisas no lugar de Deus, se enchendo, né, de pensamentos inúteis, de coisas inúteis, de preocupações, de escrúpulos, dando valor mais a essas coisas, esquece totalmente de Deus. E aí como é que ela vai ouvir a voz de Deus? Como é que ela vai amar a Deus se ela, né, tá totalmente assim desligada de Deus? Então, a graça, a graça fica débil, é isso que ele fala. Fica débil minha graça. A minha graça não vai, vamos dizer, surtir efeito, vamos dizer assim, né? Nesta alma, porque ela não está com disposição para receber a minha graça. Então ela tem que querer, tem que estar disposta a receber. E se ela não está disposta, não quer, né? Está distraída, né? Tá enchendo, tá se enchendo de coisas inúteis, então a graça não vai, né? Fazer o que precisa ser feito na alma. O que Deus quer fazer na alma, não vai fazer porque ela não está em disposição para receber, né? Mas bem o diminui, exatamente isso, deixa débil a graça que ele fala. Mas o que é pior destas almas é que se perturbam muito, perdem muito tempo. Quiseram estar com os confessores horas inteiras para dizer todas estas minúcias, mas jamais põe à obra com mãos à obra com uma boa e corajosa resolução,
para extirpar estas palhas, né? Então, não tem. É justamente isso. Com que intenção ela está indo, né, confessar, está indo para a igreja, está indo comungar, né? Com que intenção? Porque ela vai para falar dessas, né, dessas minúcias que Jesus fala, de coisas que escrupulosas, coisas que ele nem, que nada a ver, vamos dizer assim, e vai lá, mas ela não muda, continua com as mesmas palhas, né? Ela não tem uma resolução, ela não vai ali com a resolução de extirpar essas palhas, como Jesus fala, né? Ela vai lá só para receber um alívio, para ela se sentir bem em si mesma, não é por Deus, é para ela se sentir bem, para ela se aliviar, né? Para dar um alívio para ela mesma. Mas depois volta tudo de novo. Então ela não sai com a resolução de extirpar, como Jesus está falando, todas essas palhas que traz perturbações. Ela vai lá só para aliviar a ela mesma, não para ter uma resolução de mudar, né? De mudança. O que te dizer além disso, ó minha filha, de certos sacerdotes desses tempos? Pois é. Pois é, que se coloca no lugar de Deus, né? Pode-se dizer que atuam quase satanicamente, chegando a fazer-se ídolos das almas. Pois é, se coloca no lugar de Deus e é o que a gente mais vê, né? Quantos padres são ídolos das almas? Né? As pessoas vão lá ver o show, vai ver as pregações, porque é o fulano, né? É padre X, é o pregador X. Não é nem para ouvir a palavra de Deus, é porque é pregador X, né? Então, ídolos. E a gente vê, né, lá a loucura que é quando aparece Padre X, pregador X, a loucura que é, né? Parece assim um famoso secular, né? Aquele famoso do mundo. Aqueles shows que a gente vai, né? Que é aquela loucura. Tudo gritando, querendo bater foto. Parece que é uma coisa assim, sabe? Esquece totalmente de Deus e tá ali pensando só, né? Na pessoa que está ali, esquece totalmente de Deus. Então, muitos e muitos sacerdotes são ídolos de almas. Muitos sacerdotes, muitos pregadores, muitos cantores, né? Sim, o meu coração é mais trespassado pelos meus filhos, porque se os outros me ofendem mais, ofendem as partes do meu corpo. Mas os meus ofendem-me as partes mais sensíveis e ternas, até no mais íntimo do meu coração. Então, é que Jesus está falando, ofende mais, mas ofende as partes do meu corpo, né? Aqueles que estão distantes, ofende partes do corpo, né? Mas que estão na igreja, esses que são mais próximos, ofende o mais íntimo, que é o coração. É no coração. Então, é mais profundo, né? Quem pode dizer a amargura de Jesus? Ao dizer estas palavras, chorava amargamente. Eu fazia quanto mais podia compadecer-lhe e repará-lo. Mas enquanto isso fazia, nos retiramos juntos no leito. Então, né, quanta reparação, né? Quanta reparação. Jesus traz muito nessas situações porque é muito dolorido para ele, né? Ver tanta palha, tanto escrúpulos, né? Tanta coisa boba que as pessoas deixam de se aproximar de Deus por coisa tão boba, né? Deixa de ter essa intimidade, essa união com Deus por coisas tão desnecessárias, tão, me desculpa a palavra, idiota, né? Boba, boba, né? E Jesus só quer ver o amor com que ela tá indo, né? Mas muitos vão, né? Sem amor nenhum parar com Deus, vão pôr amor a si mesmo. É como eu disse, para receber alívio, né? Para se aliviar. Mas nenhum momento tá ali pensando em Deus. Tá ali por amor a Deus, para querer estar com Deus, para conversar com Deus, né? Mas vai estar ali para, né? Com a cabeça fora dali, né? Em outro mundo, né? Nas suas preocupações, nas suas palhas, né? Então acho que é isso. Amém, Fiat.